Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos, e agora vamos para o relato de hoje, que é do jovem Cristiano. Isso aconteceu com ele na cidade de Piraguara, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2001, o jovem Cristiano era adolescente ainda. E tudo começou assim. Nesse tempo, eu morava com a minha família na cidade. E como eu era adolescente nessa época, sendo assim, eu peguei as minhas férias escolares do mês de janeiro. Com isso, meu pai também pegou umas férias do seu emprego nesse mesmo mês. Então ele levou a família inteira para passar alguns dias na casa do meu avô, que era em um sítio. E assim, pegamos a estrada e viajamos até lá. E já na propriedade do meu avô, vi alguns primos e outros parentes. Mas fora isso tudo, eu gostava de pegar as bicicletas dos meus primos e ficava a tarde inteira rondando pelo bairro, que eram de ruas de terras. Mas certo dia, o meu pai me mandou comprar um maço de cigarro em uma quitanda. E isso era por volta das 8 horas da noite. E o que eu fiz foi pegar a bicicleta de um parente meu. Eu fui sozinho até esse tal lugar comprar o maço. E quando eu cheguei na quitanda, eu vi que por esse estabelecimento tinha alguns homens bebendo nesse lugar. E vi que um daqueles sujeitos, apesar de estar vestido de calça e camisa, ele tinha alguns enfeites de penas e tatuagem. E para mim ele era um índio pela sua aparência. Mas mesmo assim, eu cheguei no balcão para comprar os cigarros e percebi que um homem olhava para o outro com um jeito estranho. Eu fiquei meio desconfiado do que estava acontecendo, ou se tinha alguma coisa errada comigo. E foi que até que um dos homens que estava no bar me perguntou se eu morava por perto. Eu disse que estava passando as férias na casa do meu avô, que ficava a uns 10 minutos de distância. E logo depois que eu entrei na conversa deles, um dos caras que estavam nesse boteco me falou se eu não queria carona para voltar para minha casa. E eu disse que não, pois eu morava perto dali. E assim esse pessoal pareciam preocupados comigo e me alertaram que tinha um bicho enorme com pelos escuros rondando por perto da vila na parte da noite. E que era bom eu tomar cuidado na volta para minha casa para não ser atacado por esse animal. Bom, eu fiquei um pouco assustado do que esses caras me falaram, mas mesmo assim eu consegui comprar os cigarros e peguei o meu caminho de volta para minha casa de bicicleta. Mas enquanto eu voltava pela rua de terra, eu ficava pensando na tal criatura que o pessoal do bar me falaram. Mas ainda bem que cheguei no sítio do meu avô sem essa tal criatura aparecer. Mas o fato é que quando eu entrei pela porteira do sítio, eu vi que dois homens que estavam naquele bar onde eu comprei os cigarros subiram pela rua que tinha em frente da propriedade da minha família. Eu só olhei para ver o que eles estavam fazendo, mas esses dois caras acabaram sumindo pela estrada. Mas depois disso tudo, eu entreguei os maços para o meu pai. E como era um final de semana, o meu avô me falou para eu me trocar, que iríamos de carro para visitar uma tia minha que morava em uma outra vila próxima do nosso bairro. Então assim, eu me arrumei e fomos até a casa da nossa parente. E eu fiquei com o meu avô e o meu pai nessa residência da minha tia, até perto das 1 hora da madrugada. E depois ligamos o carro e pegamos a estrada para voltarmos para o nosso sítio. Mas logo que chegamos perto do nosso bairro, vimos uma coisa estranha acontecendo, pois tinha dois homens arrastando algo pela estrada. E eu e meu pai ficamos meio assustados com o que estávamos vendo.
Mas o meu avô falou para não nos preocuparmos, porque era só 2 índios que estavam na estrada, e que isso era normal, porque tinha uma aldeia deles por perto. Mas a surpresa maior foi que quando chegamos perto dos 2 índios, vimos uma criatura enorme, presa em um tipo de uma rede de cordas. E esse bicho estava sangrando e meio que quase morto. É claro, ficamos bem assustados de ver o tamanho dessa fera. Mas aí o meu avô parou o carro para ver esse bicho mais de perto. E nesse momento eu reconheci que um desses 2 índios estava no bar junto com o pessoal e tinha me avisado sobre a criatura. Mas eles usavam roupas normais como calças e camisa, mas ainda tinham a aparência de índio de aldeia. Mas fora isso, o meu avô desceu do carro e conversou com os 2 homens guarani que capturaram a fera. E o meu pai me falou logo que aquele bicho que os índios capturaram era um lobisomem. E aí, mesmo eu com medo, eu olhei para aquele animal que estava no chão e vi que os braços da criatura eram muito parecidos com a de um homem, pois aquilo também tinha as mãos com os dedos. E o corpo tinha uma pelagem de pelos grandes e falhados, e a cor do bicho era toda preta mesmo. Mas a cabeça dessa fera era praticamente igual a de um cachorro. Mas depois de um tempo, o meu avô voltou para o carro, e ele nos confirmou que aquele animal era um lobisomem, e que os índios já estavam atrás desse bicho há mais de um mês tentando pegá-lo, porque as suas aldeias não tinham proteção, e esse bicho sempre estava aparecendo por perto, e poderia a qualquer hora esse animal causar uma tragédia entre os indígenas. O meu avô também alertou aqueles 2 homens guaranis a não matar o lobisomem, pois de manhã aquela criatura vira homem novamente, e eles poderiam causar um assassinato. E o meu avô continuou explicando para eles que era só para eles levarem essa fera para algum canto, e esperar ele virar homem novamente, e deixá-lo avisado para não voltar mais na nossa região. E ele continuou falando que não era para ninguém mais saber sobre o caso do lobisomem, muito menos jornal ou rádio, ou qualquer mídia, pois não sabíamos o que as autoridades ou governo são capazes de fazer para pegar uma criatura dessas. E assim que ele avisou os índios, saímos daquele lugar e chegamos no sítio. E eu fui avisado também, para não falar esse caso para ninguém, e nem para nossa família, para o caso de acontecer alguma coisa e as autoridades não virem atrás de nós. Mas o que aconteceu foi que passei a madrugada toda assustado, e quando amanheceu o dia, eu ficava com medo só de olhar nas matas ao redor da propriedade. Eu achava que tinha mais desses bichos enfiados por aquelas vegetações. Mas ainda bem que nos restos dos dias dessas férias escolares que passei na residência do meu avô, eu não vi nenhuma criatura dessas. E quando eu voltei para minha casa na cidade, eu ainda estava traumatizado e ficava um pouco com medo quando eu ficava sozinho em algum lugar. O que ocorreu foi que passou-se alguns meses depois da aparição do lobisomem. Eu já estava vivendo a minha vida normalmente. Eu acabei tomando coragem e fui perguntar para o meu pai que fim levou aquele lobisomem que vimos na estrada com os índios. E ele me disse que os índios guaranis fizeram o que meu avô falou. E depois que o lobisomem voltou na forma humana, os índios liberaram um cara para ele ir embora. Mas esse sujeito ficou no aviso que se ele fosse visto da próxima vez pela área, seria o último dia da vida dele. Mas com tudo isso, eu até hoje não esqueço desse dia memorável da minha vida, pois só quem viu pode acreditar de verdade na criatura. Boa noite.
Bem, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e ative o sininho para receber novas notificações. E se inscrevam.